Boa tarde, seja bem-vindo. Porque por eventuais problemas na internet. Nós vamos teimar aqui, nós vamos pelejar, porque os técnicos já informaram que os estados de Acre e Rondônia estão com graves problemas em relação à qualidade da internet hoje. Vamos tentar porque o assunto exige, o assunto tem muito interesse público e nós não podemos abrir mão de debater uma série de situações relacionadas ao nosso município de Rio Branco. Claro que o problema da pandemia, ele se estende por todo o mundo, por todo o Brasil, por todo o Acre, mas a situação que nós vamos falar de forma concreta são as situações que estão na ordem do dia, especificamente aqui na capital, até porque o nosso entrevistado é um vereador aqui de Rio Branco e a gente vai discutir as questões relacionadas à pandemia, ao respeito aos protocolos sanitários que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e vamos também relacionar isto à atuação das igrejas protestantes, das igrejas de uma maneira geral, né? Porque, na verdade, o que se defende é a abertura, a pressão que é feita pela abertura de templos, de igrejas, mesmo em período de pandemia. Agora eu vou lembrar aqui que essa pressão, ela ocorre no momento, digamos assim, nada estratégico para quem defende a abertura de igrejas, de templos. Por quê? Porque ontem, aqui nesses barrancos daqui, aqui nesta cidade, nesse estado, morreram 14 pessoas. É o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. Como é que essa ideia de que nós temos o maior número de pessoas mortas, o maior número de famílias chorando um ente querido que se perdeu nas últimas 24 horas, como é que dialoga esse cenário com a ideia permissiva de abertura de templos e igrejas? Isso é um questionamento muito elementar, muito elementar. O que as lideranças religiosas contrapõem, pelo menos até o momento? Elas sacam uma pesquisa que diz que as igrejas são lugares seguros, porque isto, porque aquilo. Há quem defenda, inclusive, a seguinte ideia: olha, vai para a igreja quem quer. Não vou me estender muito mais, porque o pastor Arnaldo Barros, que é vereador, vai poder fazer as defesas necessárias aqui sobre esses e outros assuntos que estão na ordem do dia ali na Câmara de Vereadores. Tem assunto relacionado a transporte coletivo, que parece que Porto Velho traz uma novidade que a gente precisa atentar também. Pastor, vereador, vou lhe tratar como vereador porque nós vamos tratar de outros assuntos. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaú. Boa tarde a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Satisfação poder estar aqui no seu programa, e acredito que é um dos programas com mais audiência no Acre, né? Não só em Rio Branco, como em todo o estado do Acre. Vereador, eu queria que o senhor tentasse estabelecer uma linha de argumentação que partisse dessa premissa, dessa linha de raciocínio, de que vai para a igreja quem quer. Eu queria que o senhor
a partir desta premissa, pudesse estabelecer uma linha de defesa, de argumentação pela manutenção da abertura das igrejas, mesmo em um cenário tão complexo e tão dramático como o que nós vivemos atualmente? Então, a gente percebe que na semana passada o STF 9 votos contra 2. E um dos ministros, o Cássio, também o Dias Toffoli, os dois trouxeram uma tese dizendo que a igreja ela é essencial, já que ela está dentro da Constituição. A gente vai perceber ali dentro da Constituição, a gente vê lá na Constituição, o artigo 5º, inciso 6º, diz que nos dá liberdade de cultuar. Mas a gente percebe que os dois ministros que tiveram os votos favoráveis à abertura da igreja, a gente percebe que o Brasil, hoje, nós já somos aí 87% do povo são cristãos. Isso eu me refiro desde os evangélicos, também envolvendo os católicos. Católicos e evangélicos é uma linhagem. E em Rio Branco, a gente percebe aqui, em Rio Branco, que é uma multidão de pessoas procurando as igrejas. Vou tornar a repetir, as igrejas. Isso desde a católica, também as evangélicas. Então, o número de pessoas com depressão, pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas desmotivadas, já sem forças para ir para o trabalho por conta da depressão, né? As pessoas estão procurando psicólogos e a maioria dessas pessoas estão vindo à igreja. Elas querem estar na igreja, porque elas criaram na mente delas, se ir para o trabalho, ela vai ser infectada com Covid e vai morrer. Então, nunca se venderam tantos medicamentos como nesses últimos dias. E eu vejo a igreja como também essencial, não só para o Acre, como para todo o Brasil. Mas, vereador, em nenhum momento se estabeleceu uma discussão a respeito dessa relação entre abertura de templos e igrejas e pandemia. Em nenhum momento se estabeleceu essa relação tendo como referência a preservação da liberdade de credo. A discussão não é essa. A discussão é como é que eu, em um momento de pandemia, e especificamente aqui no estado do Acre, teve um número recorde de mortes ontem, como é que eu defendo a possibilidade de pessoas estarem reunidas em um só ambiente, com a saúde pública, com a saúde coletiva? A questão é essa. A liberdade de credo, eu nem discuto isso, tamanha o respeito que a gente precisa ter em relação a essa situação. Isso aí está preservadíssimo. O problema é, não dá para parar um pouco de frequentar a igreja nesse período de tanto aperreio, o vereador? Mas a observação que eu faço, se a gente for olhar para esse ângulo, desse entendimento, a gente vai ver, eu até enviei agora há pouco para a produção. Vou pedir para a produção. Superlotados. Os bancos superlotados. A gente vai no supermercado, lotado. A gente vai no centro da cidade, também. As lotações estão em todos os lugares. Aí eu pergunto, por que só a igreja? Nós estamos dentro de um decreto governamental que a gente está obedecendo às medidas. Nós temos álcool gel, aproximação de 1 a 2 metros. Nós temos aí a questão das máscaras. O decreto governamental, nós obedecendo, todas as igrejas em Rio Branco estão obedecendo os decretos, ou seja, as medidas. Se a gente observar também, nós estamos tendo culto de segunda a sexta, um culto reduzido, 20%.
20% dos membros estão nas reuniões, isso em todas as igrejas evangélicas em Rio Branco. As medidas estão sendo respeitadas. Agora, na entrada dos coletivos, dos ônibus, a gente percebe que é necessário também ali, o motorista não está ali com álcool gel, a gente percebe nos bancos, nas filas também não. Então, é isso que nós temos que entender. Por que só a igreja? Porque se formos ver, se realmente a gente for observar, então, peraí, vai ter que ter medidas também para os bancos, para os mercados. Talvez você vai dizer, não, mas tem as medidas, mas a gente vê nas imagens os coletivos lotados, né, vários segmentos lotados. Por que só a igreja? Se nós estamos obedecendo todas as medidas. Vereador, enquanto o senhor estava falando, nós inserimos as imagens e o senhor ficou narrando. Eu não sei se o senhor está tendo acesso aí às imagens, eu creio que não, mas impressionante como o senhor foi narrando e em cima das imagens que a nossa produção colocou aqui. Então, ficou bonito na fita. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, esse argumento também não dá conta do problema, porque eu vou só reforçar uma ideia. Se o senhor mostrou aí imagens de coletivos completamente lotados, e isso nós mostramos quase todos os dias aqui nos nossos telejornais. O senhor mostrou banco, o senhor mostrou praça pública, o senhor mostrou também ali o terminal urbano, etc. Todas essas situações evidenciam que tem alguém deixando de fazer o trabalho. A prefeitura não está fiscalizando, as empresas de ônibus não estão colocando a quantidade de ônibus necessárias para evitar esse tipo de acúmulo de pessoas. A questão não é que são só as igrejas, o vereador. O que ocorre é esse raciocínio de que a igreja está lá, vai lá quem quer, me parece um raciocínio equivocado, para dizer o mínimo e aqui manter o decoro, porque eu posso raciocinar da mesma forma que a academia está lá, vai quem quer, a piscina está ali, vai quem quer. Agora o senhor agora é vereador, vamos imaginar o secretário de saúde, ele tem decisões a tomar, o prefeito, ele tem decisões a tomar, o secretário municipal de saúde tem decisões a tomar. É claro que as igrejas são muito diferentes de uma piscina, são muito diferentes de um salão de beleza. Claro que são, porque eles fazem um trabalho muito diferente, não precisa explicar isso. Agora, a situação me parece que é outra. O gestor público precisa raciocinar agora o quê? Quais são os ambientes que eu preciso evitar que se acumule pessoas? É isso, não é? A igreja é um desses ambientes. E pastor, a gente não está falando assim de algo absurdo, é só no sábado e domingo, porque de segunda a sexta vocês estão podendo fazer os cultos. Não lhe parece prudente ou razoável que as igrejas diminuíssem essa pressão em cima do poder público, nesse momento? Com certeza, as suas colocações são perfeitas. A questão é que a gente recebe muitas ligações, e essas ligações, as pessoas elas querem vir na igreja. Quando eu falo que recebemos ligações de pessoas dizendo que está com surto psicótico, o acesso de medo de ser infectado é muito grande. Então, as pessoas elas querem vir na igreja, elas encontram na igreja um resultado para os seus traumas, para esse surto que é o medo. Então, assim, só observando aqui, nós temos o culto no final de semana, ou seja, não estamos tendo o culto de final de semana, mas as pessoas procuram, elas querem vir no final de semana, porque as mesmas, elas trabalham, umas trabalham no supermercado, né? Então, são pessoas que trabalham a semana inteira e elas tiram o domingo para vir para a igreja, não só a igreja evangélica, como também as igrejas católicas. Então, elas procuram um final de semana. E o final de semana, por conta do lockdown, está fechado. Ou seja, nós não estamos podendo ter culto. E no meio da semana nós temos 2 reuniões.
que é um na segunda e na quarta. Perdão, e outra na sexta. São 3 reuniões. E algumas igrejas têm uma reunião. Então, são número de pessoas reduzidos. Ela não vem 100%. Tem umas que vêm na segunda, outras já vêm na quarta, outras vêm na sexta. Ela não vem todas num dia só, né? Até por conta das medidas governamentais. Então, elas vêm por conta disso. Elas estão surtadas, pessoas com medo, outras pessoas desempregadas, outras com depressão, outras chorando porque perdeu o filho. Tudo bem, a gente entende tudo isso. Mas a questão é que nós estamos querendo se expressar. Nós temos o Conselho de Pastores, que é o pastor Eldo Gama, que é o presidente da AMEACRE, né? Não só no Acre, como também em todo o Brasil. Tem a Associação de Ministros no Brasil. A esposa do Bolsonaro é a favor da abertura das igrejas, não só no Acre, como todo o Brasil. O presidente dessa nação também é a favor da abertura, e nós cremos que o resultado para todas as coisas está em Deus. Claro, pastor, com o maior respeito. Pastor, me perdoe, eu vou ter que fazer um intervalo agora, e eu queria que o senhor voltasse, depois do intervalo, respondendo a seguinte indagação. Vereador e pastor Arnaldo Barros, não seria mais honesto, por parte das lideranças religiosas, admitirem que um dos problemas fundamentais dessa pressão em cima do poder público é por questões monetárias, porque as igrejas, sem nenhum cinismo e sem nenhum problema em admitir isso, as igrejas, elas precisam ser mantidas, elas têm trabalhos sociais, têm missionários em outros países, algumas que são grandes, tem a própria igreja mesmo física, o espaço físico precisa de manutenção, de limpeza, tem funcionários. A diminuição de fiéis no templo, isso pode vir a ter uma consequência financeira para aquela igreja. Eu queria que o senhor viesse respondendo a essa indagação sem nenhum preconceito e também sem medo, porque a gente precisa encarar algumas discussões de maneira direta, né? Então, depois do intervalo, nós vamos continuar a conversa aqui com o pastor e vereador Arnaldo Barros, falando a respeito dessa polêmica em torno da abertura ou não abertura das igrejas durante os finais de semana, logo após o intervalo.